Olá pessoal, hoje estarei ensinando a função analítica e harmônica. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e tocar no sininho. Então, a função complexa é sempre x mais y, certo? E a parte real a gente vai chamar de u e a parte imaginária a gente vai chamar de v, ou seja, u mais iv. Tá? É outra forma de escrever a função complexa. Agora, pela equação de Cauchy-Riemann, a gente vai fazer que a derivada da parte real em relação a x vai ser igual à derivada da parte imaginária em relação a y, e a derivada da parte real em relação a y vai ser igual a menos a derivada da parte imaginária em relação a x. Se isso acontecer, essa função é uma função analítica, tá? E se a derivada segunda em relação a x mais a derivada segunda em relação a y somadas derem zero, essa função também é harmônica, tá? Então, vocês têm que saber esses conceitos para determinar se a função é analítica, se a função é harmônica. Tá? Então agora vamos fazer um exercício para aplicar essa ideia. U é x ao cubo menos 3xy ao quadrado menos x. Agora ele quer que encontre o v, ou seja, ele quer que encontre a parte imaginária. Tá. Então a gente vai escrever aqui, ó. Com base na equação de Cauchy-Riemann, a gente vai fazer essa ideia de função analítica, tá? Então, a derivada de u em relação a x, agora a gente vai pegar essa função aqui e vamos derivar em relação a x. Fica 3x ao quadrado, né? Porque você tomba o expoente e o expoente novo você subtrai 1. Então fica 3x ao quadrado. Aí aqui a gente está derivando em relação a x, então o y funciona como uma constante, tá? Então vai ficar menos 3y ao quadrado, porque o x a gente está derivando, né? Menos 1. Vai ficar assim em relação a x. Se a gente derivar essa mesma função em relação a y, a gente vai obter o seguinte. Isso aqui é constante, fica zero. Isso aqui é constante, fica zero. Então vai ficar menos 6xy, tá? Lembra da ideia da função analítica? A derivada de u em relação a x é igual à derivada de v em relação a y, e a derivada de u em relação a y vai ser igual a menos a derivada de v em relação a x. É essa ideia que a gente vai usar agora. Então a gente vai pegar a função... A gente vai pegar essa função aqui, que é derivada de u em relação a x, porque a gente sabe que ela é igual a quem? A derivada de v em relação a y. A derivada de v em relação a y é 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado menos 1. E agora a gente vai calcular quem é v. A gente está fazendo isso para saber quem é v. Esse del v a gente pode dizer também que é dv. E aqui, em vez de del y, a gente pode dizer que é dy. Então a gente já pode multiplicar em cruz, tá? Então fica 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado menos 1 dy. Para tirar essa derivada, a gente faz o que? Integra dos dois lados. A gente fica que v integrando isso daqui, a gente fica com 3, tá integrando em y, 3x quadrado y menos 3y ao cubo sobre 3, que é a mesma coisa que menos y ao cubo, menos y mais uma constante, certo?
Tá, agora, o que, que a gente vai fazer? A gente sabe também que isso daqui é a mesma coisa que o quê? Se a gente trocar o sinal disso daqui, a gente vai dizer que a derivada de v em relação a x é 6xy. É só multiplicar por menos 1, certo? Então a gente vai pegar essa função que a gente tinha acabado de descobrir e a gente vai derivar ela em relação a x. Então a derivada de v em relação a x. Então, fazendo isso, o que, que a gente encontra? Tá, a gente vai derivar. Então vai ficar 6xy mais a derivada da constante em relação a x. Certo? Então agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai igualar as duas. Então a gente vai fazer que 6xy vai ser igual a 6xy mais a derivada da constante em relação a x. Tá? Isso aqui a gente corta. Com isso a gente encontrou que a constante, a gente vai passar isso daqui para o outro lado, certo? A gente vai encontrar que a constante vai ser 0 mais a constante, uma outra constante, certo? Então agora a gente vai escrever quem é a função v. Então quem é a função v? A gente já tinha determinado que era isso daqui, certo? 3x ao quadrado y menos y ao cubo menos y, e a constante a gente descobriu que é c, certo? Então é isso, a gente achou a primeira parte, quem é a função v. Agora ele quer que escreva a f de z, isso, a f de z. Então a gente vai fazer isso, f de z. Ele quer saber agora. Então é o u que a gente viu anteriormente, que era x ao cubo menos 3xy ao quadrado menos x, certo? É o u. Agora a função complexa é do tipo u mais iv. Então a gente vai ter que multiplicar todo mundo aqui por i. Tá? Mais i que multiplica 3x ao quadrado y, 3x ao quadrado y, menos y ao cubo, menos y mais a constante. Tá? Agora a gente vai distribuir o i. Vamos ficar com x ao cubo menos 3xy ao quadrado menos x mais 3x ao quadrado yi menos iy ao cubo menos iy mais ic. Tá? Lembrando que se z é x mais yi, agora x é quem? Z menos yi. Então, no lugar do x, a gente vai colocar z menos yi. Então, f de z vai ser quem? Z menos yi ao cubo menos 3y ao quadrado vezes z menos yi menos z menos yi mais 3y vezes z menos y ao quadrado menos iy ao cubo menos iy mais ic. Certo? Então agora, se a gente aplicar os produtos notáveis, a gente vai cair no quê? A gente vai cair nisso aqui. Z ao cubo menos 3z ao quadrado
yi menos 3y ao quadrado z mais 3y ao cubo i menos z mais yi mais 3 yiz menos i, peraí, só um momento, menos 3, vamos começar de novo, z ao cubo menos 3z ao quadrado yi menos 3z y ao quadrado menos 3y ao cubo i menos 3y ao cubo i menos z mais yi menos 3y ao quadrado que multiplica z menos yi, certo? Então, ainda faltou coisa, ó, mais, vou continuar na linha de baixo, 3yi que multiplica z ao quadrado menos 2zy menos y ao quadrado menos y ao cubo i menos yi mais i vezes a constante, tá? Bom, agora se eu não tiver feito nenhuma conta errada, isso vai ser z ao cubo menos 3z ao quadrado yi menos 3zy ao quadrado menos y ao cubo i menos 3zy ao quadrado mais 3y ao cubo i menos z mais y mais 3y z ao quadrado i mais 6z ao quadrado menos 3y ao cubo i mais, que ainda não acabou, y ao cubo i menos yi mais ic. Tá, agora a gente vai achar quem é igual a quem para a gente poder eliminar, tá? Para determinar quem é f de z. Então aqui a gente sabe que o 3z ao quadrado yi, marcar ele, 3z ao quadrado yi, tem um aqui, ó, um positivo dele, então a gente já vai poder eliminar, tá? Aqui 3y ao cubo i com menos 3y ao cubo i, a gente também pode eliminar. Onde mais? Aqui, menos y ao cubo i com mais y ao cubo i, a gente pode eliminar. Menos yi com mais yi também dá para eliminar. Z ao cubo a gente vai manter, porque não tem mais ninguém. Então vai ficar z ao cubo aqui, menos 3 com menos 3 dá menos 6. Isso deixa a gente cortar com esse mais 6. Z ao cubo menos z mais ic. Foi quem sobrou.
Então essa é a f de z. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Obrigado.